Olá, meus irmãos, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao canal Café com Bíblia. Louvado seja Deus, Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, teus projetos, teu ministério, em nome de Jesus. Meus irmãos, é com muita satisfação que eu quero compartilhar um texto bíblico juntamente com vocês, para que possamos refletir um pouquinho nessa manhã maravilhosa a qual Deus tem nos concedido, por sua bondade e misericórdia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 3, que nos diz assim: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor. No capítulo 5 de Mateus, vem nos falando das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha. E esse texto específico que eu escolhi aqui para que nós possamos meditar nessa manhã, vem nos falando de algo que, se nós não tomarmos muito cuidado, não existe uma interpretação à luz da Bíblia segundo aquilo que Deus quer que nós venhamos entender. Essa palavra bem-aventurado é uma palavra de ramificação celestial. Então, bem-aventurado significa uma pessoa mais do que feliz ou muito feliz. Mas aqui o texto vai nos dizendo que muito feliz ou mais do que feliz, bem-aventurado, é uma pessoa pobre de espírito. Como é que nós entendemos que uma pessoa é muito feliz ou mais do que feliz, que é o significado da palavra bem-aventurado, sendo pobre de espírito? Sabendo que nós vivemos em uma sociedade onde existem muitas camadas sociais. Classificada a camada de pobreza, classificação na letra D e E, aonde, segundo alguns estudos, pela retomada da economia do nosso país, no ano de 2024 a tendência é aumentar essa camada da pobreza. Então, humanamente falando, em níveis de classes sociais, quem são os pobres? São aqueles que são desprovidos do básico da sua existência. São aqueles que não têm um poder aquisitivo para a sua sobrevivência, para poder suprir o mínimo daquilo que eles precisam, fazendo muitas das vezes com que eles fiquem vinculados a algum tipo de benefício, a algum tipo de ação, que por sua vez o governo tem por sua obrigação cuidar dessas pessoas. Mas esse vínculo muitas das vezes faz com que exista um vínculo de dependência e de segundas intenções. E uma pessoa pobre é uma pessoa desprovida do recurso básico que tem para ela ser uma pessoa feliz. São aquelas pessoas que vivem muitas das vezes à margem da sociedade, esquecidas, porque elas não giram recurso para a sociedade, para os cofres públicos. Elas são muitas das vezes pessoas que são desprovidas do mínimo para pagar o recurso dos seus próprios impostos, aonde muitas das vezes tem na camada da sociedade do alto escalão pessoas que têm um poder aquisitivo abastado. Esses são classificados quem? Os ricos, humanamente falando. São pessoas que gozam de um poder aquisitivo abastado, eles são pessoas que têm riquezas, pessoas que têm empresas. Então essas pessoas, elas vivem no gozo da sociedade, humanamente falando, que aquela que é desprovida do básico nunca vai viver. Ou quem sabe um dia, se tiver, podem até viver. Nada é determinante. Somente a palavra de Deus é determinante. Então, para que possamos analisar, uma pessoa pobre, que não dispõe do mínimo para a sua sobrevivência, não é uma pessoa que vai ter facilmente felicidade. E muito menos uma pessoa que vai ser muito mais do que feliz. Ou muito feliz. Mas a Bíblia diz que mais do que feliz, ou muito feliz, é o pobre. Como é que pode? Por quê? Quando a Bíblia diz aqui que bem-aventurados são os pobres de espírito, significa que o pobre é aquele que tem um nível, pobre de espírito, é aquele que tem um nível de satisfação interior pleno. Porque ele reconhece, ele depende de Deus nos mínimos detalhes. Ele sabe que ele não respira se Deus não permitir. Ele sabe que ele não tem nada se Deus não permitir.
O pobre de espírito é aquele que reconhece que ele não é, mas Deus é. Ele não pode, mas Deus pode. Ele não faz, mas Deus faz. Ele não tem, mas Deus tem. Este é o pobre de espírito. E para Deus, o pobre de espírito é o rico. E o rico de espírito é o pobre. Pastor, não entendi. Quem é o rico? É aquele que julga que ele não precisa de ninguém, que ele não precisa de nada, que ele é abastado. Porém, quando ele for deitar, ele vai ter que encarar a almofada da solidão, porque ele é rico. Mas na verdade, ele não sabe que ele é desprovido de reconhecer a soberania de Deus na vida dele. Então hoje, para a sociedade, a pessoa é o que tem. Se a pessoa tem muito, a pessoa vai viver coisas que aquele paupérrimo da sociedade não vai viver. Ele vai viver em alto escalão, ele vai viver em alianças de amizades influentes, ele vai ser bem aceito, ele vai ser bem visto, ele vai ser bem recebido, ele vai viver aquilo que aqueles que vivem na camada mais pobre da sociedade nunca vão viver. Porém, o texto bíblico vai nos dizer que os valores de Deus se contrapõem ao nosso. O rico para Deus é o pobre, e o pobre é rico para Deus. Bem-aventurado, mais do que feliz, é o pobre de espírito. Está escrito aí, ó. Versículo 3 do capítulo 5 de Mateus. Abra na sua Bíblia aí. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segundo estudos da área, pela retomada da economia nacional, não vou nem falar mundial, pela retomada da economia nacional, a tendência a partir de 2024 é a classe pobre D e E aumentar a partir de 2024, passando os seus 50%, aonde vai aumentar a pessoa ou as pessoas que têm um poder aquisitivo da alta sociedade, do escalão da alta sociedade. Mas a Bíblia está dizendo que mais do que feliz, ou muito feliz, são os pobres de espírito. É aqueles que reconhecem o mínimo detalhe que Deus é na vida dele, que ele precisa de Deus, que ele depende de Deus. E sabe quando uma pessoa vai ser pobre de espírito? Quando ela reconhece a Deus no mínimo detalhe. O pobre na camada da sociedade, ele precisa do básico, do mínimo, uma cesta básica, um salário mínimo para poder cuidar às vezes de 5, 6 filhos. Aí alguém pode até dizer, mas por que vai fazer tanto filho? Isso é outro detalhe. Isso fala de uma educação familiar, onde ele não teve educação, ele teve que trabalhar para poder comer, porque se ele estudasse ele não comia. Como ele trabalhou, ele está vivo. Então pessoas que teve a restrição acadêmica de não estudar, e muitos hoje, uma grande maioria, vive na classe paupérrima, esquecida da sociedade, porque não gera recurso para os cofres públicos, aonde as pessoas vivem de maneira miserável. Só que a Bíblia está dizendo nessa manhã, para mim e para você, bem-aventurado, mais do que feliz, regozijantes, aqueles bem-aventurados é o que tem um nível de satisfação na alma, aleluia, no coração, que nada que é externo afeta aquela satisfação interna, porque ele é pobre, ele depende de Deus nos mínimos detalhes. O pobre, ele depende, ele é dependente, ele assume que ele é dependente de Deus, que se ele cair numa situação delicada, é só Deus para recuperar a saúde dele, para dar vitória, para acrescentar anos de vida e paz. Então o pobre de espírito é aquele que tem paz na alma, aquele que tem satisfação no mínimo. Aquele que é pobre de espírito é aquele que é misericordioso,
é aquele que perdoa, é aquele que age com bondade e misericórdia mesmo quando alguém age errado com ele. É o pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que age certo quando vem uma onda, uma avalanche de pessoas que agem errado com ele, porque ele é pobre. Ele depende de Deus para poder agir, para poder falar, para poder pensar, para poder tomar atitudes. É o pobre, ele é dependente de Deus para se movimentar, para caminhar. E aí na sequência vai dizendo, depois do versículo 3, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da sua justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem perseguindo e disserem todo mal, mentindo contra vós, porque minha é esta causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui é o sermão da montanha, sermão das bem-aventuranças, beatitudes, das bênçãos de Deus, vinculado à vida dos misericordiosos, dos mansos, dos pacificadores, daqueles que têm fome e sede de justiça, daqueles que são perseguidos pelo nome de Jesus. É bem-aventurado, é mais do que feliz, o nível é transbordante de satisfação da alma, porque ele é bem-aventurado. Essa palavra é uma palavra divina, é uma palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Não queira ser autossuficiente. Quem é o rico? O rico é aquele que tem muito, é aquele que muitas das vezes julga que ele não precisa de nada e nem de ninguém. Deixa eu te dizer, tu precisa de Deus, tu está respirando aí, Tu acordou nessa manhã, reconheça a soberania, a majestade de Deus na tua vida, e bata continência para essa palavra, em nome de Jesus, porque Deus, ele se encarrega por essa palavra. Bem-aventurado são os pobres de espírito, se humilha diante de Deus e reconhece Deus enquanto é tempo. A Bíblia diz, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, através dessa palavra. Você pode aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e dizer, Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dá força, me dá graça. Seja totalmente dependente de Deus e você vai ver o agir de Deus sobrenatural na tua vida. Em nome de Jesus eu quero orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto por essa palavra, por essa manhã maravilhosa, Pai, onde o Senhor tem nos confrontado pela Tua palavra. Que venhamos ser, Senhor, totalmente dependente de Ti, como pobre de espírito, não nos julgando que não nos falta nada, ou não dependemos de nada e nem de ninguém. Tem misericórdia de cada um de nós. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Reenvia esse vídeo para alguém, para um grupo da família. A quem sabe alguém nessa manhã está precisando dessa palavra, para ter um confronto na sua alma e ser humilde, dependente de Deus e viver aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para o seu ministério. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.